Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e eu queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Hoje Olha, claro que não tivemos dias mais felizes. Dias mais felizes significam dias que coisas mais interessantes aconteceram, mas eu nem diria que os dias mais felizes são os dias que coisas mais interessantes aconteceram. Dias mais felizes são os dias que coisas mais felizes aconteceram. Porque eu digo que coisas mais interessantes aconteceram, sinceramente, foi hoje. Hoje é talvez o dia mais recheado de toda essa guerra política que a gente está vivendo no Brasil. Hoje, há uns dias atrás, eu imagino que nós já tivemos uma virada. Eu já acredito que a situação já está bem para o nosso lado e hoje eu já vejo que a situação não está apenas do nosso lado, a situação já está nossa. Ontem eu fiz uma reclamação a respeito da questão aí da esquerda ser realmente aquela que nesse momento permite ao Bolsonaro continuar no poder. Agora eu falo com vocês que nesse momento agora o que acabou foi a reputação dos algozes. Nesse momento acabou de vez a probabilidade da existência, né? E nesse momento eu falo, né, eu vou até trazer aqui, né, antes de trazer os primeiros comentários da noite, eu vou trazer aqui o comentário do Tony Conceição, porque eu acho que nesse momento acabou a probabilidade da existência de Tones Conceição conscientes. Nesse momento já não é mais possível compatibilizar as duas coisas. Nesse momento não dá mais para juntar a ideia de uma pessoa ser ao mesmo tempo Tony Conceição e ao mesmo tempo ter raciocínio. Não, as duas coisas não combinam mais. Porque agora a própria Lava Jato já começa a pedir desculpas ao ex-presidente Lula. A procuradora da Lava Jato admitiu que fez coisa errada, admitiu que agiu de uma forma errada e pede desculpas ao ex-presidente Lula. Hoje o dia está recheado de coisas. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Uma probabilidade do Bolsonaro ser julgado no Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional, ele é uma coisa acima da justiça brasileira e é a única possibilidade de um criminoso que tem controle sobre a polícia ser preso no Brasil. O que significa que o Bolsonaro pode ser até amigo dos militares, pode até ser amigo da Polícia Federal e pode conseguir esconder o Queiroz, mas se ele for condenado no Tribunal Penal Internacional, ele roda. Esse é um detalhe interessante. E uma possibilidade da CPI do Dia do Fogo, né? Possibilidade aí de prender as pessoas que fizeram acontecer o Dia do Fogo. Temos também eventos importantíssimos como o vazamento, que mostra que os procuradores faziam chacotas das mortes na família do ex-presidente Lula. Isso não me assusta, essas pessoas são pessoas perversas. Eu, inclusive, vou falar com vocês sobre o que produz Dallagnóis, o que produz personalidades como a do Sérgio Moro. E pasmem, eu vou falar que essas personalidades são produzidas por algumas igrejas evangélicas, mas não se assustem, isso faz parte de uma coisa que acontece há muito tempo. Tudo isso faz parte aí do programa de hoje. E eu queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Então, Tony Conceição, não dá mais para continuar com essa ondinha de perseguição ao ex-presidente Lula, no momento que nós temos agora o início de um pedido de desculpas ao ex-presidente Lula, um pedido de desculpas que já vem de ministros do STF, um pedido de desculpas que já vem de procuradores da Lava Jato. Não dá mais, gente. Olha, uma coisa é mais ou menos assim, uma coisa é você ser bobo, outra coisa é você ser estupidamente idiota. Porque se nem mais os procuradores da Lava Jato negam que erraram, se nem mais os procuradores da Lava Jato negam a autenticidade das mensagens,
você continuar fazendo isso é assinar embaixo de um diploma de idiota, né? Então vamos lá, vamos trazer aqui os primeiros comentários da noite. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Começando aqui por esse lado, que é onde eu já estou, que é o lado preferido aqui do Tony Conceição. Deixa eu ver se eu chego lá nos primeiros. Isso. Tem aqui Rosângela Lima, obrigado. Laudi Silva, boa noite, Léo e pessoal do canal. Rosângela Lima pede para compartilhar. Rejane Maria Salvenhago, boa noite. Lula livre, Lula inocente, Lula humano. Obrigado, Rosângela Lima pede para compartilhar. Francilda Oliveira, boa noite. Laudi Silva, Lula livre, Lula injustiçado. Então, muito obrigado, pessoal, aí pelas participações do lado de cá também agora no canal do Estopa. Deixa eu trazer aqui Maria Marcato, que manda um boa noite, Léo, te aguardando. Álvaro Felipe, boa noite, Léo, parabéns pelo seu trabalho, Recife o acompanha, abração pessoal de Recife. Derli Gomes Fahrenheit, vai começar 22h45, hoje eu comecei um pouco mais tarde por causa da loucura da obra aqui. Monique 2000, boa noite, Léo. Cláudia Lima, boa noite. Roberto RG Lopes, ainda existe esse canal? Achei que o Estopa tivesse saído do Brasil. Roberto RG Lopes, sim, RG, existe esse canal e pasme, se Leonardo Estopa sair do Brasil, esse canal vai continuar existindo e as transmissões vão continuar acontecendo, a menos que Leonardo Estopa vá para um local onde não exista a internet. Então, muito obrigado aí, pessoal, pelas participações. Deixa eu liberar aqui, então, os comentários. Caio A. Ribeiro fala, cidadão de bem. Cidadão de bem. Cidadão de bem é o cara que ficou durante os últimos anos servindo de massa de manobra, servindo de otário para um grupo político que, ao tomar o poder, acabou de ferrar com o emprego do tal do cidadão de bem. Deixa eu agradecer Malu Papo de Cozinha. Léo, Lula pode processar essas pessoas de alguma forma? Exemplo, falar que ele queria passear, isso não é dano moral? Malu, olha, é lógico, claro, é óbvio que o que aconteceu, essa perseguição contra um ex-presidente Lula, é uma coisa... Eu falo, gente, assim, eu sou aquele cara que não tem papas na língua. Eu sou esse cara que não tem papas na língua. Eu acho que o nível de atrocidades cometidas pela Lava Jato, para mim é coisa que merecia pena de morte. Hoje, do Léo Quadrado, eu estava falando, olha, o Lula é uma pessoa fantástica, porque o Lula perde Deus para perdoar essas pessoas. Eu não peço Deus para perdoar essas pessoas, não. A minha visão, e me perdoem aquelas pessoas que gostariam de ouvir de mim uma espécie de perdão ao Sérgio Moro e ao Dallagnol, eu não sou uma pessoa tão boa. A minha vontade era ver essas pessoas morrendo queimadas. É lógico, mas a gente tem limites na lei brasileira. A lei brasileira ela é escrita para privilegiar os ricos, para privilegiar essas pessoas. E eu não sei quais são os limites legais para punir essas pessoas pelo que elas fizeram. Mas o que o Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram com o Brasil, ao impedir o Brasil de escolher o presidente da República, foi uma atrocidade de altíssimo nível. Essas pessoas são responsáveis pela morte de muita gente que está voltando à fome no Brasil. Essas pessoas são responsáveis pelo fato do Brasil ter perdido uma reputação no mercado internacional que ele demorou décadas para construir. O Brasil perdeu negócios que foram construídos ao longo de séculos, ele perdeu de uma vez só por causa do Sérgio Moro. Então, o ponto de vista que eu tenho, obviamente é um ponto de vista pessoal, é que essas pessoas deveriam ser punidas com fuzilamento. Mas, infelizmente, para que isso acontecesse, a gente precisaria de uma revolução. Mas o ponto de vista que eu tenho é muito claro. Eu acho que essas pessoas deveriam ser punidas com fuzilamento. E eu acho que todo o patrimônio dessas pessoas deveria ser, obviamente, recolhido para que não deixe para os herdeiros o patrimônio produzido através da venda do trabalho do Ministério Público ou do trabalho do Poder Judiciário. Mas existem limites legais no Brasil. Para a gente conseguir, obviamente, uma pena de fuzilamento contra essas pessoas, a gente precisaria de uma revolução. Isso não vai acontecer. Então eu sou muito... Nesse ponto eu sou muito radical, porque não é só uma questão política. Não é só uma questão de, olha, o Lula, né, e o Lula não pôde ser... Não é só isso.
As repercussões do trabalho do Sérgio Moro na economia brasileira causaram a destruição das nossas empresas. Olha, a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente nunca vai trazer de volta a qualidade de vida que nossos filhos poderiam ter. A gente pode fazer o que quiser no Brasil, pessoal, que a gente nunca vai conseguir ter a qualidade de vida que a gente teria se o Sérgio Moro não tivesse feito o que ele fez. Nunca nada vai trazer de volta o posicionamento geopolítico que o Brasil tinha antes do golpe. Então, será que faz sentido a gente pensar que tem que ser sensato com essas pessoas? Não. O ponto de vista que eu tenho, obviamente, é que essas pessoas tinham que ser punidas, mas a gente não vai ter uma revolução no Brasil, porque dentro do Brasil a gente tem o fanatismo, mas essas pessoas tinham que ser punidas. Agora, até onde vai essa punição, eu não sei, porque no Brasil, quando a elite erra, as coisas ficam por isso mesmo. Jeane Oliveira, grande dia, procuradora assumiu a veracidade das mensagens do Intercept. Deixa eu já começar falando sobre isso. Procuradora da Lava Jato reconhece a autenticidade da Vaza Jato e pede desculpas a Lula. Olha, o mais desesperador nesse momento é imaginar que alguns eleitores do Bolsonaro que insistem na ideia de que as mensagens são falsas, nesse momento eles podem começar a dizer que essa procuradora é comunista, podem começar a dizer que ela é uma procuradora infiltrada e vão trazer a filiação dela ao PT. Não se assustem. Amanhã no Twitter vai rodar um papelzinho com a filiação dessa procuradora ao PT. Vão falar que os pais eram do PT. Enfim, vão falar tudo enquanto é idiotice a respeito dessa procuradora. Mas o ato dela, apesar de que é um ato demorado, é um ato importante. Muito importante porque ela mostra nesse momento que as mensagens são verdadeiras e mais, ela mostra que a coisa está errada, que é o mais importante. Eles têm consciência de que as coisas estão erradas. Outro procurador da Lava Jato já falou também que fizeram campanha para o Bolsonaro. Ou seja, as coisas estão extremamente bizarras nesse momento e as coisas estão bem interessantes porque vocês já repararam que o número de Ruth Mix e Tony Conceição e corpos bombáveis está só diminuindo? Exatamente, eles estão diminuindo. Sim, eles estão diminuindo. Uma pessoa postou aqui agora que o Crystal Vox abandonou o bolsonarismo. Não dá mais, não está vendendo mais. Crystal Vox é, sem dúvidas, um cara espertalhão, inteligente, obviamente, que sabe aproveitar para onde toca o vento. Dinheiro, money, bufunfa, é lógico. E agora já não vende mais ser bolsominion. Eu acho interessante que hoje, depois que tudo deu errado para o Bolsonaro, tem uns retardatários, pessoas que estão tentando fazer sucesso na internet, chegaram tarde demais e chegam tarde tentando fazer apoio ao Bolsonaro, porque até então isso dava certo. Agora não dá certo mais não, gente. Agora deu ruim. Agora é procurar ou o outro caminho ou outro assunto. Deixa eu agradecer o superchat que chegou aqui no canal Leonardo Estopa, José Ronaldo Boaventura. Léo, você poderia ler para nós alguns trechos da carta pública aos ex-colegas da Lava Jato de Eugênio Aragão? Manda José Ronaldo Boaventura. E eu acho que o link não funciona no chat, né? Então deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ver se eu copio aqui e acho essa carta pública. Né? Eu queria agradecer muito vocês pelas participações. E eu vou ler, né, a ideia do José Ronaldo Boaventura aqui. Deixa eu só colocar. Tá aqui no GGN. Deixa eu só colocar no tamanho aqui que a gente possa fazer essa leitura juntos. E eu gostaria de pedir para vocês, por favor, que compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Eu vou começar lendo. Deixa eu colocar aqui a logo GGN aparecendo aqui. Que é, sem dúvidas, um grande militante pela democracia. Deixa eu trazer a introdução dele.
então tá ali. Carta pública aos ex-colegas da Lava Jato por Eugênio Aragão. Declarem-se suspeitos em relação ao alvo de seu ódio. Ainda é tempo, porém, não há mão... Deixa eu só aumentar o tamanho, porque eu não estou conseguindo ler. Eu vou achar um tamanho aqui que dá para ler direitinho e vou ler. Porque tá bem, né, tá bem pequeno aqui. Agora sim eu vou conseguir. Deixa eu trazer aqui para um tamanho mais fácil. Eugênio bem pequenininho. Então, carta pública aos ex-colegas da Lava Jato por Eugênio Aragão. Está aqui no GGN. Declarem-se suspeitos em relação ao alvo de seu ódio. Ainda é tempo, porém, a mão na consciência, mostrarem sincero remorso e arrependimento, porque aqui se faz, aqui se paga. Por Eugênio Aragão, 27/8/2019, que está a foto dos destruidores da democracia brasileira. Carta pública aos ex-colegas da Lava Jato, por Eugênio Aragão. Sim, ex-colegas porque, a despeito de a Constituição me conferir a vitalicidade no cargo de membro do Ministério Público Federal, nada há hoje que me identifique com vocês, a não ser uma ilusão passada de que a instituição que pertenci podia fazer uma diferença transformadora na precária democracia brasileira. Superada a ilusão diante das péssimas práticas de seus membros, nego-os como colegas. Já há semanas venho sentindo náuseas ao ler suas mensagens, trocadas pelo aplicativo Telegram e agora reveladas pelo sítio The Intercept Brasil. Num serviço de inestimável valor para a nossa sociedade deformada pela polarização que vocês provocaram. Na verdade, já sabia que esse era o tom de suas maquinações, porque já os conheço bem. Uns trogloditas que espasmam arrogância e megalomania pela rede interna da casa. Quando aí estava, tentei discutir com vocês, mostrar erros em que estavam incidindo no discurso pequeno e pretensioso que pululava pelos computadores de serviço. Fui rejeitado. Por isso, porque Narciso rejeita tudo que não é espelho e me recusava a me espelhar em vocês. Fedelhos incorrigíveis. A mim, vocês não convencem com seu pobre refrão de que não reconhecem a autenticidade de mensagens obtidas por meio criminoso. Por muito menos vocês reconhecem diálogo da presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, interceptando e divulgando de forma criminosa seu guru, hoje ministro da Justiça, de um desqualificado, ainda teve o desplante de dizer que era irrelevante a forma como fora obtido acesso ao diálogo, pois relevaria mais o seu conteúdo. Tomem, isso serve que nem uma luva nas mãos ignóbeis de vocês. Quem faz coisa errada e não se emenda acaba por ser atropelado pelo próprio erro. Subiu-lhes a cabeça, perderam toda a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o público e o privado, tamanha a prepotência que os cega. Não tem qualquer autocrítica, nem diante do desnudamento de sua vilania. São capazes de um gesto de satisfação, de um pedido de desculpas e do reconhecimento do erro. Covardes escondem-se na formalidade que negam àqueles que elegeram para seus inimigos. Esqueceram-se que o celular de serviço não se presta a garantir privacidade ao agente público que o usa. Celulares de serviço são instrumentos de trabalho. Para a comunicação no trabalho, submete-se ao seu uso aos princípios da administração, entre eles o da publicidade, que demanda transparência nas acusações dos agentes públicos. Conversas de cunho pessoal ali não devem ter lugar e, diante do risco de intrusão, também não devem por eles trafegar mensagens confidenciais. Se houver quebra de confidencialidade pela invasão do celular, a culpa pelo dano ao serviço é do agente público que agiu
com pouco caso para com o interesse da administração e depositou sigilo funcional na rede ou na nuvem virtual. Pode, por isso, ser responsabilizado, seja na via da improbidade administrativa, seja na via disciplinar, seja no âmbito penal, por dolo eventual na violação do sigilo funcional. Não há, portanto, que apontarem o dedo para os jornalistas que tornaram público o que público devesse ser. De qualquer sorte, tenho as mensagens como autênticas, porque o estilo de vocês, ou a falta dele, é inconfundível. Mesmo um ficcionista genial não conseguiria inventar tamanha empáfia. Tem que ser membro do MPF, concurseiro para chegar a tanto. Umas menininhas e uns menininhos. Remplis de soi memes. Remplis de soi même. Filhinhas e filhinhos de papai que nunca souberam o que é sofrer restrições de ordem material e discriminação no dia a dia. Sempre tiveram sua bola levantada a levar o ego junto. Pessimamente educados por seus pais que não lhes puxaram as orelhas. Vocês são uns monstrengos incapazes de qualquer compaixão. A única forma de solidariedade que conhecem é a de uma horda de malfeitores entre si, um encobrindo um ao outro. Condescendentes com os ilícitos que cada um pratica, com suas maquinações que ousaram chamar de causa. Matilhas de hienas também conhecem a solidariedade no reparto da carniça, mas como vocês não têm empatia. Digo isso com o asco que sinto de vocês hoje, sinto-me mal, tenho vontade de vomitar ao ler as mensagens trocadas entre si em momentos dramáticos da vida pessoal do ex-presidente Lula, tenho a prova do que sempre suspeitei, de que tem um quê de psicopatas nessa turma de jovens procuradores, uma deformação de caráter decorrente talvez do inebriamento pelo sucesso. Quando passaram no concurso, acharam que levaram o bilhete da sorte, que lhes garantia poder, prestígio e dinheiro, sem qualquer contrapartida em responsabilidade. Sim, dinheiro. Alguns de vocês venderam sua atuação pública em palestras privadas, em troca de 40 moedas de prata, mas negaram ao ex-presidente Lula o direito de, já sem vínculo com a administração, fazer palestras empresariais. As palestras de vocês a passarem o trator sobre a presunção de inocência são sagradas, mas as de Lula, que dão conta de sua visão de Estado como ator político, são profanas. E tudo o que fizeram na sorrelfa, enganando até o corregedor e o CNMP. Agora, a cerejinha do bolo, chamaram Lula de safado, fazem troça de seu sofrimento, sugerem que a trágica morte de Dona Marisa foi queima de arquivo, chamaram o luto de mimimi e negaram o caráter humano àqueles que tão odienta e doentiamente perseguem. Só me resta perguntar, onde vocês aprenderam a ser nazistas? Pois tenho certeza que o desprezo de vocês pelo padecimento alheio não é diferente daqueles que empurravam multidões para as câmaras de gás sem qualquer remorso, escorando-se no dever para com o povo alemão. Ao externarem tamanha crueldade para com o ex-presidente Lula, vocês também invocarão o dever para com o Brasil? Declarem-se suspeitos em relação ao alvo do seu ódio. Ainda é tempo de porem a mão na consciência, mostrarem sincero remorso e arrependimento, porque aqui se faz, aqui se paga. A palmatória pode redimi-los, desde que o façam com humildade que até hoje não souberam cultivar, e empreendam seu caminho à canossa, para pedirem perdão a quem ofenderam. Do contrário, a história não lhes perdoará, por mais que os órgãos de controle imbuídos de espírito de corpo os queira proteger. A hora da verdade chegou e nela Lula se revela como vítima da mais sórdida ação de perseguição política empreendida pelo judiciário contra um líder popular na história de nosso país. Mais cedo ou mais tarde ele estará solto e inocentado. Já vocês? Despeço-me aqui com uma dor pungente no coração. Sangro
na alma sempre que constato a monstruosidade em que se transformou o Ministério Público Federal. E vocês são a toxina que acometeu o órgão. São tudo que não queríamos ser quando lutamos na Constituinte pelo fortalecimento institucional. Esse desvio de vocês é nosso fracasso. Temos que dormir com isso. Olha, pessoal, o que acontece é muito importante. Esse depoimento é um depoimento de um procurador. Eu fiquei emocionado com esse depoimento. Tem pontos que a gente precisa dizer que são pontos pesados, mas são pontos importantes. Ele falou 2 pontos que eu acho que eu preciso comentar. 2 pontos importantíssimos. Um desses pontos é a respeito de comparar os procuradores a nazistas. E no que diz respeito à comparação de procuradores a nazistas, eu diria que os nazistas sempre foram melhores que os procuradores. Em especial os nazistas que levavam as pessoas para a câmara de gás. Olha, os nazistas que recebiam ordens para levar as pessoas para a câmara de gás, eles começaram matando pessoas através do fuzilamento. Sabe por que que o fuzilamento foi substituído pela câmara de gás? Porque o fuzilamento incomodava os soldados que estavam fuzilando as pessoas. As pessoas eram fuziladas no campo de concentração e o soldado que dava o tiro estava começando a passar mal de desespero por ter que matar pessoas. Na sequência, eles utilizaram câmara de gás e a câmara de gás fazia o uso de uma atmosfera sem oxigênio. A câmara de gás era tão somente um caminhão com o escapamento virado para dentro do baú do caminhão, então eles colocavam as pessoas dentro do baú, ligavam o motor do caminhão e o escapamento matava as pessoas porque aquela atmosfera formada por aquele escapamento, ela realmente é uma atmosfera livre de oxigênio e as pessoas morriam por falta de oxigênio. Mas a morte das pessoas por falta de oxigênio gerava dor nos nazistas. Os nazistas que recebiam a ordem de matar aquelas pessoas sofriam e estavam tendo muita dificuldade para matar as pessoas nas câmaras de gás de atmosfera sem oxigênio. Então os nazistas desenvolveram um gás extremamente poderoso que matava as pessoas com segundos. Realmente anestesiava as pessoas, eu esqueci o nome do gás, mas anestesiava as pessoas com segundos. O que eu estou falando com vocês é que os nazistas tinham coração. O que eu estou falando com vocês é que os nazistas, quando levavam as pessoas para a câmara de gás, esses nazistas, eles se sentiam incomodados com o que eles estavam fazendo, eles estavam recebendo ordens, existia uma pessoa com uma personalidade bem estranha, convencendo aqueles soldados que eles deveriam matar aquelas pessoas. Mas os assassinos, aqueles que estavam matando as pessoas, eles se sentiam incomodados. Agora, a Lava Jato não. Quando a gente pensa na Lava Jato, a gente pensa em um grupo que não teve que de uma hora para outra se tornar nazista. Quando a gente pensa na Lava Jato, a gente pensa em um grupo que foi preparado desde criança para ser nazista. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que produziu a personalidade dos procuradores da Lava Jato. E quando eu falo com vocês sobre o que produziu a personalidade dos procuradores da Lava Jato, eu chamo atenção para uma prática que acontece no mundo. E essa prática acontece no mundo e acontece em vários nichos, em várias bolhas financeiras. E é uma prática muito perigosa e é uma prática que funciona. Eu vou começar falando com vocês a seguinte coisa. Imaginem vocês que existem determinadas pessoas que dão ordens de matar outras pessoas e essas mortes não incomodam ninguém. Eu vou falar sobre um caso que é um caso muito polêmico e vocês precisam pensar seriamente nisso, porque esse tipo de problema está acabando com o Brasil. Olha, nós temos ao redor do mundo milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, que sabem da história do extermínio das pessoas na Palestina
e não se incomodam com a morte das pessoas na Palestina. Aí eu falo com vocês, o que faz com que, olha, tudo bem, a morte das pessoas na Palestina é uma responsabilidade de um governo, é uma responsabilidade de um grupo político que controla Israel. A gente não pode culpar todo cidadão de Israel pela morte das pessoas na Palestina, de forma alguma. Como a gente não pode associar de forma alguma a morte das pessoas da Palestina ao judaísmo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas uma coisa a respeito da morte das pessoas na Palestina, a gente precisa refletir, que é o seguinte. As pessoas estão morrendo na Palestina, são seres humanos. E se as pessoas estão morrendo na Palestina, as pessoas estão sendo exterminadas pelo exército de Israel, e o Vitor Santana traz aqui, o gás usado era o cianureto de hidrogênio. Então, no primeiro momento, era o fuzilamento, no segundo momento era o monóxido de carbono, produzido através da combustão incompleta, né, no caso do caminhão, e no terceiro momento eles usavam aí o cianureto de hidrogênio, me parece, trouxe aqui o Vitor Santana, isso para matar as pessoas mais rápido, porque eles não queriam ver as pessoas sofrendo. Mas então, enfim, eu gostaria de refletir com vocês nesse momento sobre o que produz o Deltan Dallagnol. Como que é possível imaginar que da mesma humanidade que veio uma pessoa boa, veio também um Deltan Dallagnol? E aí eu explico para vocês, veja bem. Existe no mundo a humanidade. A humanidade, para algumas pessoas, é uma coisa, né, igual. Para algumas pessoas, todos os seres humanos são seres humanos. Agora, vocês já repararam que o povo de Israel não sente dor pela morte das pessoas na Palestina? E eu falo o povo em geral, apesar de que dentro de Israel existem muitas pessoas que sofrem pelo extermínio do povo da Palestina. Lógico. Mas o que eu estou dizendo é num sentido de maioria. O povo de Israel conseguiu dar sequência ao governo do Netanyahu. É uma coisa muito estranha. E a pergunta que eu faço por você nesse momento é muito simples. Por que o povo de Israel não se levanta contra o extermínio das pessoas na faixa de Gaza? Eu vou usar isso como comparação para que vocês entendam o que produz um Deltan Dallagnol. Veja bem, dentro de Israel, infelizmente, as pessoas são programadas desde crianças para sentirem pessoas diferentes deles como recursos. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem um pingo de percepção a respeito da educação infantil, da educação de jovens e adultos, qualquer pessoa que conhece a programação mental que é feita pelo governo de Israel sabe disso. O governo de Israel treina os seus cidadãos, conduz os seus cidadãos no sentido de perceberem todo o povo diferente do povo de Israel como sendo um povo inferior. Indiretamente, pessoal, isso gera na pessoa que recebe essa educação uma sensação de que eles são verdadeiramente humanos e os demais são animais. Parece estranho o que eu estou falando com vocês, mas vocês já pararam para pensar que dentro do Brasil poucas pessoas se revoltam com a morte dos animais para o consumo humano? Existem sim pessoas que se revoltam, mas quando a gente pensa no povo brasileiro, o povo brasileiro em geral não se revolta com a morte, por exemplo, dos porcos para o consumo humano. O povo brasileiro em geral não se revolta com a morte dos bois para o consumo humano. O que acontece em Israel é uma coisa muito semelhante. Dentro de Israel, a educação daquela nação é no sentido de fazer com que as pessoas cresçam sentindo as demais, ou seja, o cidadão não Israel, como sendo um animal. Então, quando uma pessoa de Israel programada por essa educação, eu não estou dizendo que todo cidadão de Israel tem essa cabeça.
tá? Isso é muito importante. Nem estou dizendo que isso tenha qualquer relação com a religião judaica. Eu estou falando com você sobre uma programação mental que funciona em Israel e funciona também em algumas igrejas brasileiras. Essas pessoas crescem indiretamente percebendo o outro como um animal. Perceber o outro como um animal é o que produz a desumanização. Essa desumanização que faz com que uma pessoa perceba a morte do outro como sendo a morte de um bicho. Por exemplo, sem a desumanização, sem a desumanização do povo de Israel, você acha que seria possível o povo de Israel ver as crianças da faixa de Gaza sendo exterminadas e o povo aceitaria isso? Normalmente não. É preciso antes uma desumanização do inimigo, para depois dessa desumanização do inimigo, você ataca o inimigo. Por exemplo, dificilmente eu bloqueio alguém. Dificilmente. Hoje eu bloqueei um idiota que estava falando aqui que todas as pessoas na faixa de Gaza são terroristas. Né? Tinha um idiota falando isso aqui. É exatamente essa postura ao redor do mundo que faz com que idiotas como esse rapaz que estava conversando aqui desumanize o povo da faixa de Gaza. Então, esse idiota, como muitos idiotas brasileiros, não sentem nenhuma dor pela morte das pessoas na faixa de Gaza, porque elas sentem as pessoas na faixa de Gaza como terroristas. E como que a gente aplica isso na situação da Lava Jato? Isso é muito importante, pessoal. Agora eu trago para vocês uma coisa que a gente precisa falar e a gente precisa falar sério. As igrejas neopentecostais, principalmente a igreja do Dallagnol, eles produzem essa educação no Brasil. Infelizmente, se a gente não fala sobre isso, a gente permite a continuidade disso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma postura que acontece dentro dessas igrejas evangélicas, que é uma postura demoníaca. Essas igrejas que possuem escolas, essas igrejas que têm seus treinamentos de doutrinação, essas igrejas, elas educam a elite da igreja para perceber os demais seres humanos como recursos. As elites dessas igrejas, elas não conseguem sentir a dor do próximo. As elites dessas igrejas são treinadas para serem as controladoras do poder aquisitivo, do dinheiro do mundo. As pessoas mais ricas dessas igrejas são doutrinadas, os filhos dessas pessoas são doutrinadas dentro de uma postura de falta de empatia, de falta de amor ao próximo. Para vocês terem uma ideia, a lacuna que existe na pessoa para ter amor ao próximo é preenchida pela responsabilidade de ir à igreja. Então as pessoas como o Dallagnol foram educadas nessas igrejas achando que a única coisa que você tem que fazer para ser bom é fazer jejum e oração. Parece uma coisa estranha quando a gente pensa, por que alguém faria isso? Para não dividir o patrimônio. É mais ou menos assim. A gente sabe que todo ser humano tem uma certa responsabilidade com o que é o bom. Ninguém consegue ser inteiramente ruim. Tecnicamente falando, até no Dallagnol existe uma vontade de fazer o bem. Até no Bolsonaro existe uma vontade de fazer o bem. O que essas igrejas fazem é preencher a responsabilidade para com o bem com algo que não gaste o dinheiro com o pobre. Então, quando o Dallagnol vai fazer alguma coisa para sentir que ele está fazendo uma coisa boa, ele vai orar, ele faz jejum e oração. Depois da oração e do jejum do Dallagnol, ele volta para sua função de procurador federal e continua fazendo sua política, continua causando mais desemprego, continua causando mais mortes, continua destruindo o Brasil. Tudo isso porque ele foi treinado para não ter amor ao próximo. Olha, um dos concursos mais disputados do Brasil é o concurso de procurador federal. Imaginar que o Dallagnol destruiu a economia brasileira, imaginar que o Dallagnol fez tudo isso sem saber o que estava fazendo, é inocência.
O Dallagnol destruiu a vida de muitas pessoas, o Dallagnol destruiu negócios que o Brasil foi construindo ao longo de muitos anos, o Dallagnol destruiu o futuro de muitos, o Dallagnol destruiu o emprego de muitos por causa de algumas palestras. Isso só é possível. Imagine você, que eu vou te falar uma coisa, olha, pensem o seguinte, imaginem vocês que uma pessoa fizesse uma proposta para vocês da seguinte forma, olha, eu sei que o seu sonho é ter um carro novo, mas para você ter um carro novo, você vai ter que apertar esse botão e na hora que você apertar esse botão, 20 mil pessoas vão morrer na África porque você apertou esse botão, mas você vai realizar o seu sonho de ter um carro novo. A diferença de uma pessoa que foi doutrinada nesse tipo de educação do Dallagnol e de um ser humano comum é que poucas pessoas normais teriam coragem de apertar um botão para matar 20 mil pessoas para terem um carro novo. O Dallagnol não pensaria duas vezes. O Dallagnol não pensaria duas vezes em destruir uma cidade inteira para fechar uma palestra. O Dallagnol não pensaria duas vezes em fechar uma empresa que gera 200 mil empregos para fechar outra palestra. Porque para o Dallagnol, o outro é uma coisa que não interessa. Esse é o detalhe. E o mais importante, pessoal, o mais importante é a parte que eu mais chamo a atenção de vocês. Eu percebo que muitas pessoas gostam dos meus comentários. Eu agradeço muito as pessoas que gostam desse trabalho que eu faço, dos meus comentários políticos, mas eu percebo que as pessoas às vezes não se preocupam com as minhas advertências. E a advertência que eu faço para vocês é: esse tipo de mau caráter está sendo produzido no Brasil dentro das igrejas evangélicas e tem mais safras desse tipo de mau caráter para vir por aí. O que significa que Dallagnol não é o único, não é o primeiro e não será o último. Essas igrejas estão produzindo esse tipo de mau caráter e esse tipo de mau caráter tomou conta do poder constituído. O que significa que eles controlam... Olha, eles não têm amor nenhum pelos policiais. Eles não ligariam de colocar os policiais... Olha, o Bolsonaro não ligaria de colocar o exército brasileiro morrendo numa guerra contra a Venezuela. Mas existe uma falha nessa brincadeira, porque as pessoas do exército amam o Bolsonaro e protegem o Bolsonaro. A polícia brasileira, ela obedece o Dallagnol. Apesar de que o Dallagnol não pensaria duas vezes em matar metade da polícia brasileira se preciso fosse para ele fechar uma outra palestra. Essas pessoas estão sendo produzidas no Brasil e se a gente não conseguir mostrar para o cidadão brasileiro comum que essas pessoas não consideram os demais como seres humanos, que essas pessoas só pensam nelas, a gente não vai conseguir modificar as coisas. Porque é mais fácil um Dallagnol conseguir nos neutralizar com todo o poder que ele tem do que a gente conseguir desalienar o povo brasileiro. Então, a coisa é muito complexa nesse momento. Deixa eu agradecer André Henrique Silva Lima. Muito obrigado, André. Você conhece a história do primeiro-ministro de Israel, Yash Rabin, que foi assassinado no dia 4/11 de 95? André Henrique Silva Lima. Não, André. Não conheço, mas se ele foi assassinado, provavelmente ele devia ser um bom primeiro-ministro. Né? Provavelmente ele devia ser um primeiro-ministro que queria união dos povos. Né? Lembrando, tá, pessoal, hoje eu vi um estúpido falando aqui que Gaza é um território pirata e falando toda a idiotice da programação mental. O que o povo, né, depois a gente sabe que depois aconteceram guerras e tal, o que acontece nessa divisão, né? Eu não sei da divisão real, mas a divisão histórica e bíblica e até uma divisão romântica a respeito do povo árabe e do povo judeu é que o Abraão, que é o patriarca das duas raças, ele teve 2 filhos, um filho que foi o Ismael, ele foi embora porque era filho da escrava, mas a história conta que Deus deu uma bênção para os filhos de Abraão e não para um dos filhos de Abraão. O que significa que, se Deus deu uma bênção para os filhos de Abraão, todos os descendentes seriam abençoados. Então a gente tem hoje uma disputa idiota entre árabes e judeus
sendo que, na verdade, eles seriam primos e deveriam estar juntos, inclusive compartilham as mensagens que Deus passou para Moisés. Então é uma coisa estúpida quando eu vejo não um banqueiro que quer ganhar negócios matando árabes falando isso. O banqueiro está defendendo os interesses dele e, assim como Dallagnol, o banqueiro também não tem amor à vida humana. Mas quando eu vejo um idiota brasileiro pegando toda essa historinha e repetindo essa historinha, eu penso, como esse cara é estúpido. Porque, olha, o Mohammed, no Brasil, Maomé, ele não veio pedir guerras contra os povos judeus. Ele veio dizer, peraí, a bênção que veio para aqueles também veio para nós, porque nós também somos descendentes de Abraão. Então, nada mais óbvio do que esse povo se reintegrar num povo só, né? Vamos pensar dessa forma. Mas a gente tem hoje no Brasil, se a gente tem no Brasil uma ideologia dentro das igrejas de que o povo judeu tem que matar o povo árabe, é porque a contaminação ela é promovida pela igreja brasileira. Isso é uma coisa óbvia, pessoal. Olha, o povo, né, vamos pensar o seguinte, uma coisa óbvia. Vamos pensar o que uma igreja deveria lutar por. Pense a seguinte coisa. Uma igreja deveria lutar pelo bem e pela união. Veio o Mohammed, o Maomé, e trouxe a ideia de que eles também são descendentes de Abraão, ou seja, são primos dos judeus. E trouxe a ideia de que todos deveriam viver em harmonia com uma bênção que foi para todos. E nós temos hoje algumas igrejas evangélicas que pregam a ideia de que o judeu tem que matar o árabe. E eu falo com você, se você pertence a uma... agora eu falo, assim, sem medo de você ficar com raiva de mim. Se você pertence e continua numa igreja evangélica que fala que os judeus precisam matar os árabes, se você pertence a essa igreja e se você confessa dessa fé nessa igreja, eu vou olhar nos seus olhos e dizer, você é um idiota, cara. Se você acha que uma igreja precisa incentivar ou justificar o extermínio de um povo por outro povo, você está com um problema sério. Essas igrejas dentro do Brasil que endossam o extermínio em Gaza, essas igrejas são igrejas que trabalham diretamente para o governo genocida de Israel, que não tem nada a ver com o povo judeu e que não tem nada a ver com o povo de Israel. É um Bolsonaro dentro de Israel. É um governo genocida de Israel que faz essa propaganda mundial controlando as igrejas evangélicas. E é esse governo genocida que controla essas igrejas evangélicas e que prega para o seu próprio povo a ideia de que aquele povo é superior e que os demais podem morrer, que está conseguindo, obviamente, doutrinar as elites brasileiras nesse mesmo nível de raciocínio. E são essas elites que produzem os procuradores. Isso é, sem sombra de dúvidas, a resposta para o problema que a gente está tendo hoje. Deixa eu agradecer, Ricardo Ferreira. Léo, se o STF tiver vergonha e alguma dignidade, tem de soltar Lula agora. Não é amanhã, é agora. Para se desculpar com ele e com todo cidadão de bem. Muito obrigado, Ricardo Ferreira. Vitor Santana, quando o exército deu golpe em Pedro II, casais em piqueniques na fatura Avenida Presidente Vargas acharam que era uma parada, aplaudiram em pé. 120 anos depois vivemos um museu de grandes novidades. E Vitor Santana, uma coisa eu posso te dizer, o tempo não para, né? E deixa eu agradecer mais uma vez, Ricardo Ferreira, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, André, muito obrigado a todos vocês pela ajuda financeira aqui no canal. Quem puder ajudar meu trabalho também, vocês podem ajudar através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo, né? Deixa eu trazer para vocês as notícias, que eu acho muito importante a gente virar pelas notícias, né? Eu comecei aqui por uma coisa que eu falo com vocês, e nesse momento eu não estou defendendo, antes de falar sobre esse rapaz, eu gostaria de dizer para vocês que todo o ódio que eu tenho no meu coração, ele pode ser dividido da seguinte forma. Todo o ódio que eu tenho no meu coração pode ser dividido da seguinte forma. 90% do meu ódio político, lógico, 90% do meu ódio político vai para o Sérgio Moro. 90%.
90% mesmo. Talvez 9% vá, né? Vamos pensar, 8% vá para o Dallagnol, 1% para os demais políticos, não diria 1,5% para os demais políticos e meio para o Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia de como essas pessoas são piores que o Bolsonaro. Eu estou falando com vocês isso para que vocês não imaginem que eu possa vir a defender o Dallagnol. Jamais. O que eu vou falar com vocês nesse momento é uma coisa que precisa ser refletida. O Dallagnol, assim como o Sérgio Moro, assim como os demais procuradores da Lava Jato, são vítimas dessa programação mental que produz seres humanos sem capacidade de empatia. O que eu quero dizer para vocês não é que eles são santinhos e mereçam o perdão. O que eu quero dizer para vocês é que por trás do Dallagnol, por trás do Sérgio Moro e por trás dos procuradores da Lava Jato que fizeram toda essa desgraça no Brasil, existe algo bem pior. E não adianta nesse momento o Brasil, eu sei que isso é o máximo que o Brasil vai fazer, porque o Brasil sempre ignora a raiz do problema. Mas não adianta o Brasil focar apenas nos frutos podres se o Brasil não presta atenção em quem está semeando sementes podres. Isso é muito importante porque nós estamos percebendo que nós temos um Brasil com personalidades podres em situações de poder. Mas essas pessoas são vítimas de uma programação mental e o verdadeiro vilão que destrói a sociedade brasileira, que gera esse ódio contra os mais pobres, que cria toda essa desgraça que a gente tem hoje, o verdadeiro vilão é o fanatismo e a doutrinação dessas igrejas controladas lá por fora, que criam na cabeça dos jovens da elite a ideia de que o pobre não é ser humano. Se a gente não consegue modificar essa educação que cria um ser humano sem amor ao próximo, essa deseducação que produz dentro dos filhos da elite o sentimento de desumanização do próximo, a gente nunca vai conseguir solucionar o problema. Sabe por quê? Hoje estamos expondo um Dallagnol, hoje estamos expondo um Sérgio Moro. São filhotinhos de uma árvore de ódio e desgraça. Se a gente não cortar a árvore de ódio e desgraça, que é a educação promovida por essas igrejas, essa árvore que produz ódio e desgraça vai continuar produzindo ódio e desgraça. Esse é o grande problema. Deixa eu trazer aqui o superchat do lado de cá primeiro. Nara Jucá, obrigado. Léo, Felipe Amorim está pedindo para você comentar sobre o documentário The Family, Democracia Ameaçada, que contextualiza com a sua narrativa. Nara Jucá, eu vou assistir o documentário The Family, Democracia Ameaçada, e vou fazer uma resenha aqui, vou fazer um comentário. Muito obrigado, Nara Jucá. E deixa eu trazer para vocês aqui o Fernando Marques Pinto. Léo, Bolsonaro está aliado com o submundo do Trump, que não acredita no aquecimento global e são vinculados aos fanáticos neopentecostais ligados ao lobby republicano para explorar a Amazônia. Fernando Marques Pinto. Sim, isso é uma estrutura de extremo poder, Fernando Marques Pinto. São estruturas apenas de controle mental. São estruturas de extremo poder. A gente precisa concordar com isso. Agora, essas estruturas, elas não vão acabar de uma hora para outra, mas essas estruturas podem deixar de ter influência no país, Fernando Marques Pinto. Existem democracias e existem países que têm democracia contestada que se blindam dessas estruturas de poder. O que faz com que uma China e uma Rússia não sejam dominadas por essa estrutura de poder é que eles protegem o povo dessas alienações. Hoje a gente consegue entender muito bem qual que é a finalidade dessas catequizações, né, dessas evangelizações, quando a China é muito famosa pelo Kung Fu. Né? O estereótipo da China é o Kung Fu.
E a China ficou estereotipada pelo Kung Fu porque eles queriam controlar a China, e para controlar a China eles fizeram o mesmo modus operandi que eles faziam em todos os lugares do mundo. Isso não é só os católicos, nem só os evangélicos, muçulmanos também fizeram a mesma coisa. Primeiro mandam pregadores, né? Tá mandando gente para pregar a Deus. A partir dali eles conseguem fazer um número grande de fiéis, controlando os fiéis, eles automaticamente controlam o resto. Só que na China, quando os pregadores chegaram, os chineses quebraram os pregadores no cacete, então a China ficou conhecida por causa do Kung Fu, por causa disso, né? A primeira etapa de um processo de dominação de um povo é, sem dúvidas, o fanatismo religioso. Por que vocês acham que a primeira coisa que fizeram no Brasil foi a catequização dos índios, né? Depois da catequização dos índios, depois do fanatismo dos índios, qualquer manifestação dos índios contra o governo poderia ser reprimida simplesmente falando com os índios que Deus ia castigar. E hoje eles continuam trazendo a mesma coisa, várias técnicas de monopolização do discurso e de controle mental através da ideia de que eu sou o representante de Deus, se falar contra mim, né? Não é assim que o Malafaia fala, né? Se falar contra o ungido do Senhor, cai por terra e etc. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá. Muito obrigado, Mal Mendes, 13-0, Léo. Obrigado, Mal Mendes. Eu não sei se eu tomei de 3-0 do 3 pontinhos, se eu ganhei de 13-0 de alguém, ou se nós estamos ganhando de 13-0. Mas, muito obrigado, Mal Mendes. Nesse momento, eu não diria 13-0 porque nós tomamos uns gols, mas eu diria que nós viramos o jogo. Vitória Pompeu, presidente de Angola, fechou 1.500 igrejas, só pode ser pastor quem for formado em teologia. Sabe, Vitória Pompeu, que você falou uma coisa interessantíssima? A maioria dos pastores da Universal, né, eu estou citando aqui porque isso é uma coisa comum da Universal, e isso é uma coisa que pode ser averiguada, não estou falando mal. Obviamente, quem conhece a Universal sabe o que é a Universal, não estou falando necessariamente mal das pessoas que frequentam, porque pode ter pessoas boas lá, mas muitos pastores da Universal são ex-criminosos que têm um poder de persuasão muito grande e simplesmente pularam dentro desse esquema de pastor, dizem que pagam 40% para os pastores. Muitos pastores da Universal nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia, simples assim. E se você procurar nos pastores da Universal, se algum deles estudou teologia, você vai ficar pasmo. Talvez 0,0001% daqueles pastores não tenha estudado teologia. A Igreja Batista, pelo menos a da Lagoinha, que é uma fábrica de dinheiro que tem lá dentro de Belo Horizonte, uma casa de shows dentro de Belo Horizonte, né? Eu falo da Lagoinha porque, por ser dentro de Belo Horizonte, eu conheço mais. Ela não conduz os membros ao estudo da teologia. Eu falo com vocês que, olha, se tem uma coisa que é libertadora, se tem uma coisa que é fantástica, é a teologia. É uma coisa fantástica. Eu vou colocar aqui para vocês, para evitar, né, que depois as pessoas façam qualquer curso de teologia e tenham uma decepção, eu vou colocar para vocês aqui o local onde eu comecei a cursar teologia, parei, mas vou voltar, FTSA. Olha, se vocês... Quem aí que está revoltado com Deus, revoltado com religião, revoltado com cristianismo, se você fizer um curso de teologia na FTSA, você vai ver que te ensinaram coisa errada. Se você tiver vontade de ver o lado não deturpado da religião, faça teologia na FTSA. É fantástica. Teologia é uma coisa fantástica. Na teologia você descobre que a maioria dos pastores são picaretas. Na teologia você descobre que o Bolsonaro é anticristo. Estudando teologia você descobre que o Silas Malafaia é uma das coisas que o próprio Jesus Cristo mais combateu. Estudando teologia, você consegue perceber que o Marco Feliciano está ali dentro do evangelho como inimigo de Cristo. É uma coisa fantástica, mas eu não vou falar com vocês estudando teologia em qualquer lugar, porque eu não conheço todos os cursos. Eu conheço esse curso aqui da FTSA e eu falo, olha, quem aí gosta, quem for cristão, tiver um tempinho e puder, faz um curso de teologia na FTSA. Porque, às vezes, muitas pessoas têm condições de fazer um curso e não fazem. Muitas pessoas têm condição de fazer um curso e não fazem, porque, às vezes, pensam, vou perder tempo, não quero gastar o dinheiro. Se você tiver condição e se você tiver dúvidas a respeito de religião, se você tiver pé atrás com a religião,
faz um curso na FTSA. Eu falo isso porque eu entrei no curso da FTSA com o pé atrás, com tudo. E eu até mandei, se você procurar o Facebook da FTSA, tem um relato meu que eu falei, olha, quando eu me matriculei nesse curso, eu imaginei que seria a mesma ladainha de sempre, né, aquela coisa de igreja, etc e tal, e né, aquela mentirada, e eu percebi o altíssimo nível acadêmico desse curso de teologia, é uma coisa fantástica. E agora eu falo com vocês desse curso de teologia, porque eu não estou falando do curso de formação de pastores da Igreja Batista da Lagoinha. O curso de formação de pastores da Igreja Batista da Lagoinha vai na direção completamente contrária da teologia. Enquanto a teologia ensina pontos importantes para que você entenda, para saber usar até mesmo a Bíblia contextualizada no dia de hoje, entender muitas coisas que eles distorcem, o curso de formação de pastores dessas igrejas cria robôs programados para produzirem dalanhóis e produzirem dinheiro, produzirem ódio. O curso de formação de pastor não é um curso de teologia. E a Angola fez uma coisa certíssima em meter o pé nessas 1.500 igrejas, porque são uma espécie de... é uma espécie de doença que vai se alastrando na estrutura dessas sociedades. Então, eu falo com vocês, olha, tem pessoas que são, né, naturalmente, eu respeito, tem pessoas que são agnósticas, eu tenho alguns ateus aqui na live, tem algumas pessoas que são espíritas kardecistas, outras são espíritas, porque no Brasil chamamos as religiões de matriz africana de espíritas, então estou generalizando aqui. Então tem pessoas, igual Derli Gomes Fahrenheit fala que sou anti-igreja evangélica. Então a gente tem pessoas de todas as vertentes. O que a gente menos tem nessa live, obviamente, são os evangélicos, né? Porque eles têm aversão a mim, para eles eu sou o inimigo. Mas eu falo com vocês, não é preciso você ter ódio de Jesus Cristo. É preciso você conhecer. Conhecer. Porque eu te garanto uma coisa, Jesus Cristo não tem nada a ver com aquilo que é vendido nessas igrejas. Absolutamente nada a ver com aquilo que é vendido por igrejas como a do Malafaia. Conheça, e para você conhecer, eu vou até colocar aqui mais uma vez, pasmem, tem pessoas que ficam, às vezes, me xingando quando eu falo de religião. Eu falo, olha, quer ter um reviravolta na sua percepção a respeito da religião? Faz um curso na FTSA. Você vai ter um reviravolta, porque olha, eu também, quando eu ouvia qualquer coisa de religião, eu tinha asco, eu ficava arrupiado de raiva, eu pensava, Deus não pode, se Deus realmente é o que é pregado por essas igrejas, eu prefiro ser do diabo. Eu falava abertamente, olha, se Deus é o que o Malafaia prega, eu prefiro Satanás. Se eu tiver que ir para o céu e encontrar com Malafaia, Feliciano, Magno Malta, eu prefiro queimar no fogo dos infernos. Falava tudo isso. E depois que eu fiz esse curso na FTSA, porque eu senti que faltava um pouco de conhecimento bíblico, até para conversar com vocês, eu não terminei o curso ainda, né? Depois que eu comecei a fazer esse curso, eu falo com vocês que, olha, minha cabeça mudou. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou cristão porque Cristo me representa. Cristo representa para mim tudo que é de bom. E eu descobri isso não foi nas igrejas satânicas que estão distorcendo o cristianismo no Brasil. Foi estudando teologia. Então, ó, dica para vocês. Procurem um curso de teologia de uma universidade que faça um bacharelado em teologia reconhecido. Porque se você vai, obviamente, para um curso de formação de pastores de uma igreja batista da Lagoinha, ela vai te ensinar, obviamente, como você faz um culto com um monte de show, como que você vai colocar as luzes na igreja para o show ficar mais interessante, qual que é a melhor hora de pedir o dinheiro, tudo isso você vai aprender num curso de formação de pastores. Agora, sobre Cristo, você não vai aprender na formação de pastores, não. Muito pelo contrário, a formação de pastores dessas igrejas capitalistas aí de hoje em dia, nessas igrejas arrecadadoras de dinheiro, ela nem envolve o uso da Bíblia, só ensina a mostrar, olha, se o cara tiver com dor de dente, você vem aqui. Se o cara tiver com problema na família, você vem aqui. É só onde ir para tomar o dinheiro. É uma coisa extremamente bizarra. Deixa eu agradecer a todos vocês aqui. Né? E o Samuel Oliveira fala, cristão é um termo
cunhado pelos romanos. Não, não é bem assim não, Samuel Oliveira. Olha, apesar de que o cristianismo cresceu muito em Roma, o cristianismo antecede Roma. Roma simplesmente abraçou o cristianismo como uma pauta, que é bem diferente, para continuar controlando o mundo. Mas o cristianismo é anterior a Roma. Tudo bem, o povo judeu estava sob controle de Roma, né? Tinha um Bolsonaro, na época, que era o Herodes, e Roma tinha um Trump que controlava aquele Bolsonaro, o Herodes. O Herodes da época, que era um Bolsonaro, que governava para outro país, governava o seu próprio povo para outro país, vocês vão ficar impressionados. Olha, se vocês estudarem realmente isso, vocês vão ver que hoje nós estamos repetindo a história da época do nascimento de Cristo. Nós estamos repetindo de uma forma fantástica a história do nascimento de Cristo. Porque, veja, nós temos hoje no Brasil exatamente o que o povo judeu tinha na época do nascimento de Cristo, que é um governante que foi colocado pela metrópole, ou seja, foi colocado por Roma, no nosso caso foi colocado pelos Estados Unidos, é um governante que finge representar o próprio povo, mas na verdade representa os interesses de um outro país. Herodes representava os interesses de Roma. Assim como o Bolsonaro representa os interesses de Israel e dos Estados Unidos. É muito importante estudar isso. Vocês vão perceber como que da mesma forma que Roma depois pegou a retórica sobre a religião, hoje essas igrejas pegaram o discurso religioso para controlar as pessoas, mas não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com o que realmente Cristo pregou. Nada a ver. Tanto é que durante a campanha política, eu falei com as pessoas aqui, olha, quer acabar com uma igreja evangélica, o desafio não é provar para aquele fiel que o pastor é ladrão. Esse desafio não adianta. O melhor desafio para acabar com uma igreja evangélica é convencer o fiel a ler um evangelho. Se aquela igreja for falsa, o fiel sai fora dela. Por quê? Se o cara lê um evangelho do início ao fim, ele vai perceber que aquela igreja é falsa. Então, gente, a gente não precisa provar por A mais B que o pastor tal é ladrão, não precisa. É muito mais fácil, a gente precisa convencer o fiel daquela igreja a ele ler por si próprio a Bíblia. Se ele conseguir ler a Bíblia, ele pula fora da igreja. Então é uma coisa... E Ana Maria fala, Léo jogando pedra na lua. Não tô jogando pedra na lua não, Ana Maria. Por enquanto tá só entre nós aqui. Eu também não passei pro... Não tô tentando bater de frente com os fanáticos, não. Tô entre nós aqui no bate-papo. Mário Sangriordi. Tem sim, Léo. Nem todos são picaretas. Claro que não. Lógico que não. Né, ele tá falando aqui essa questão... né, de que nem todos os pastores são picaretas. Claro que não, gente. Quando eu falo um geral, porque é a maioria. O pastor honesto é a exceção. A igreja evangélica que se espelha no evangelho é a exceção. A maioria e a grande maioria é a picaretagem, tá? E ele fala, tem sim, Léo, nem todos são picaretas. A teologia em si não os impede de serem picaretas. Não, claro que não. Se fosse assim, o conhecimento jurídico teria impedido os juristas do STF de cometerem as atrocidades. Para passar num concurso de procurador federal, tem que saber muita coisa de direito, ou seja, isso não impediu que eles fossem picaretas, né? Então, claro que não é o curso de teologia que vai impedir, mas o curso de teologia vai mudar a cabeça de vocês em relação a Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas que pegaram raiva de Jesus Cristo por causa do Silas Malafaia. Pessoas pegaram raiva de Jesus Cristo por causa do Bolsonaro. E o Jesus Cristo nunca endossou o Bolsonaro. O Bolsonaro usa Jesus Cristo para dizer que é endossado por ele, é diferente. A teologia em si não os impede de serem picaretas. O conhecimento teológico em si não faz de ninguém mais ou menos bons. Caráter de Cristo. Né? E o Mário Sangiorgi, exatamente, Mário. Obviamente essas pessoas estudam, até porque estudando elas vão ter um controle maior sobre o assunto. Né? A picaretagem deles faz uso do conhecimento de teologia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a percepção que muitos entre nós têm de que Jesus seria o problema, ela é superada a partir do momento que você vê que Jesus não tem nada com isso. Nada com isso. No momento que você tem a oportunidade de estudar a teologia, você percebe que essas igrejas usam Jesus para endossarem o satanismo deles.
Jesus não tem nada a ver com Bolsonaro, Jesus não tem absolutamente nada a ver com a mulher do pé de goiaba, com mais quem? Até Sérgio Moro agora também, a mulher do Sérgio Moro agora antifeminista. Não, isso é a bandeira política deles para conquistarem o rebanho de imbecis. Jesus não tem nada a ver com isso. Deixa eu... E é até uma falha nossa, tá, pessoal? É uma falha nossa porque, como Jesus não tem nada a ver com isso, mas a tendência da esquerda é se revoltar com Jesus, porque muita gente da esquerda acha que a culpa do que está acontecendo é de Jesus, a gente não sabe se expressar muito bem. A gente acaba atacando o evangelho ou o evangélico e não a distorção e o mau uso do evangelho ou de Jesus Cristo. Isso é o grande erro. No momento em que a pessoa fica com raiva, principalmente a pessoa que não crê em Deus, ela fica com raiva e acha que o problema está em Jesus, na Bíblia. Ela acha mesmo que na Bíblia tem essas coisas que o Malafaia fala que tem, da forma que tem. Então, se as pessoas conseguem perceber que não, eles usam a Bíblia para controlarem as pessoas, e aí as pessoas são controladas de forma incontestável. Ninguém pode contestar, né? Porque, tipo assim, tá na Bíblia. Mas peraí, você leu? Eu não li não, mas o pastor mostrou. Né? Isso é que é importante. Deixa eu trazer mais uma vez aqui, que as pessoas pediram para trazer. Procuradora da Lava Jato reconhece a autenticidade da Vaza Jato e pede desculpas a Lula. Né? Isso está na capa do Brasil 247, matéria importantíssima. Isso, obviamente, é, sem dúvidas, o grande reviravolta na percepção a respeito das mensagens serem fake, né? Numa atitude digna, a procuradora Jeruska Vietilli pediu desculpas ao ex-presidente Lula, que vem sendo mantido como preso político há mais de 500 dias por ter ironizado a morte de seus parentes. Abre aspas, errei, e minha consciência me leva a fazer correto. Pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. Escreveu a procuradora, seu gesto é mais uma comprovação de que os diálogos da Vaza Jato são verdadeiros. Eu gostaria muito, nesse momento, eu gostaria muito de ver as pessoas tendo coragem de se arrependerem, né? Eu gostaria muito de ver as pessoas tendo essa coragem de se arrependerem do que fizeram, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu trazer o texto dessa matéria ainda sobre a procuradora, tá, pessoal? Confirmado a veracidade do conteúdo revelado pela Vaza Jato, a procuradora Jerusa Vietilli, da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, usou sua página nas redes sociais na noite dessa terça-feira, 27, para fazer um pedido de desculpas a Lula pelos comentários feitos em um grupo de mensagens sobre a morte de familiares do ex-presidente. Errei e minha consciência me leva a fazer o correto. Pedir desculpas à pessoa diretamente afetada. O ex-presidente Lula escreveu ao procurador em seu Twitter. Jerusa aparece em mensagens reveladas pela série de reportagens do The Intercept, em que procuradores ironizam a morte do neto Arthur Lula da Silva, 7 anos, falecido no dia 1º de março nesse ano. Então tá aqui o tweet dela. Jerusa B. Vietilli, errei, e minha consciência me leva a fazer o correto e pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. Como nesse momento tem 10,5 mil curtidas, né? Vamos, olha que interessante. Veja, pessoal, de tudo que essa mulher fez, olha que coisa interessante, né? Olha o que é o ser humano, o que é o brasileiro. De tudo que essa mulher fez até hoje, na carreira dela de procuradora, o que teve mais repercussão foi esse pedido de desculpas. Olha só, eu vou retweetar porque eu achei também uma atitude bonita, e eu imagino que todos vocês teriam o orgulho de fazer o mesmo, de retweetar. Porque apesar dela ser uma pessoa que ironizou o ex-presidente Lula, sim, ela ironizou a morte de uma criança. Isso é uma atitude deplorável, mas ela teve essa grandiosidade de, mesmo sendo blindada pelo Ministério Público, ela teve esse tamanho de pedir desculpas. E olha só, todo o lenga-lenga que ela fazia a respeito de Lava Jato, todas essas coisas estão aqui, ó.
116 curtidas. Agora você vê o pedido de desculpas dela, tem 15.800 curtidas. Simples assim, dá muito mais sucesso ser bom. O pessoal da Lava Jato entrou nesse desespero querendo ser do mal à toa, não precisava ser do mal. Se ela queria ser famosinha, ela poderia ter começado a fazer alguma coisa do bem, né? Poderia ser dar aulas de direito na internet, muito bonita essa atitude, né? Ela poderia também ensinar algum hobby, talvez ela... Dificilmente um procurador conheceu de perto um fogão. Dificilmente um procurador conheceu de perto uma ferramenta manual. Eu opero bem ferramentas manuais e desafio aí quem achar que... Tem pessoas que falam que eu não trabalho, né? Hoje eu tô aqui com a mão cortada, tá aqui o dedo não dá foco não, né? A mão toda cortada aqui, de trabalho pesado. Eu opero bem ferramentas manuais, eu posso fazer vídeos ensinando, olha, essa forma correta aqui de assentar uma determinada coisa. Ela poderia, obviamente, ensinar técnicas de estudar para passar no concurso, né? Porque, obviamente, ela não vai saber operar uma máquina de fazer miojo. Mas, enfim, ela preferiu partir para o protagonismo do ódio. E agora ela consegue voltar atrás, isso é bonito. Muito obrigado, Ricardo Ferreira. Léo, como fica a maçonaria nessa coisa toda? A maçonaria fica lá na maçonaria, Ricardo Felipe. Eu vejo que existem determinadas instituições que elas desenvolvem um controle que vem de fora. Esse controle que vem de fora é um controle que direciona pessoas de uma forma muito óbvia, que é o caso, por exemplo, dessas igrejas que produzem o cidadão que não tem amor ao próximo. O cidadão que acha que ter amor ao próximo é levar o dízimo à igreja e ficar orando. Não, eu estou orando, estou pedindo o bem de todos. Eu já fiz a minha parte. Mas essa maçonaria, a opinião que eu tenho da maçonaria, até que venham informações contrárias, é que ela é uma instituição, é um clube da classe média alta e das elites, e como clube da classe média alta e das elites, ela acaba trazendo para dentro dela as pessoas que são a favor do golpe. Então, o erro não... Assim, eu não acho que o protagonismo do que acontece hoje é uma coisa que veio da maçonaria. Eu vejo uma coincidência. São pessoas... A maçonaria é composta por pessoas desse perfil social que trabalhou pelo golpe. Por exemplo, como fica... né, a gente pensa a maçonaria. Agora, vamos pensar diferente. Imagina um clube... de recreação, aquele clube de piscina que só é frequentado por ricos, né? Um clube que a mensalidade é R$10.000. Como fica esse clube nessa situação? Todos lá são contra o Lula, pouquíssimos não são contra o Lula, mas não é o clube, não é o clube frequentado pela elite, que é uma instituição que se uniu para destruir o Lula. É uma coincidência, as pessoas que frequentam aquele clube pertencem a um perfil social que se acham representadas pelo antilulismo. Assim como dentro da maçonaria a gente tem um perfil social. As pessoas da maçonaria pertencem à classe média, pertencem à classe alta e se sentem representadas ali pelo antilulismo. Mas se a percepção dessas pessoas se modifica em relação à importância do Lula na economia nacional, a essa coisa do Lula ser extremamente criminoso, né, a coisa muda completamente. A maçonaria deixa de ser um órgão que está promovendo o golpe e passa a ser um órgão contra o golpe. Então, eu não vejo a maçonaria como sendo responsável pelo golpe. Eu vejo a maçonaria como sendo mais um órgão de reunião de pessoas que representa a intenção dessas pessoas. E eu vejo aqui Mágica Faca, que fala, e exatamente por isso, ó, Mágica Faca fala, meu irmão é maçom e votou no PT. O meu primo é maçom e fez campanha desesperadora contra o Bolsonaro. Eu tenho 2 primos maçons que fizeram campanhas desesperadoras contra o Bolsonaro. Eu tenho 2 primos que são maçons que são extremamente contra a desigualdade social, que lutam contra a desigualdade social. Como tem amigos maçons que fizeram campanha pelo Bolsonaro. Então não é uma direção da instituição. Eu vi que uma pessoa escreveu, o Léo é maçom, eu nunca pisei, eu nem sei como é que é. Eu só escuto as piadinhas, que tem o bode preto, essas coisas. Nunca pisei, nem para dar manutenção, né? Por exemplo, eu poderia ter sido contratado para fazer a rede de computador, nem para isso. Mas eu posso dizer, olha, eu tenho, por exemplo, um amigo meu que é maçom, e fala nisso o tempo todo, o Vitor. O Vitor foi, durante muito tempo, o Vitor estava lá, contra a desigualdade. De uma hora para outra, o Vitor vira bolsonarista.
Né? E esses primos meus, eu fui acompanhando todos os maçons que eu conheço, exatamente para ver, deixa eu ver se tem uma direção igual dentro da maçonaria. E não tem, cara, não tem. Eu tava vendo lá meus primos criticando o Bolsonaro durante o ano passado, esse ano criticando o Bolsonaro desesperadamente, e estão na maçonaria. Assim como tenho amigos maçons aqui em Ponte Nova que criticaram a possibilidade do Bolsonaro chegar ao poder o tempo todo, como eu tenho amigos maçons que fizeram campanha pelo PT, como eu tenho amigos maçons que fizeram campanha pelo Bolsonaro. Esses não são amigos mais não. Mas, enfim, eu não vejo uma direção institucional como aconteceu na Igreja Universal. Na Igreja Universal teve uma direção que, se o membro se pronunciasse contra o Bolsonaro, ele seria considerado ali um anticristo, que é bem diferente. Agora, se pensar que dentro de uma instituição como a maçonaria, olha, vamos setar as bases, né? Dentro de uma Igreja Universal, a gente tem todos os perfis de pessoas, temos pessoas que vão lá somente para usufruírem dos relacionamentos dentro da igreja e venderem produtos para aquelas pessoas. São pessoas que não estão nem aí para Deus. Nós temos pessoas lá dentro também que vão lá para tentar comprar Deus. Nós temos pessoas ali que vão lá para aprender estelionato. Ou seja, tem tudo ali dentro. Mas uma coisa é regra. Dentro daquela instituição, se uma pessoa se manifestasse contra o Bolsonaro quando a igreja decidiu o bolsonarismo, aquela pessoa era punida. Né? E dentro das igrejas, as pessoas são punidas com isolamento, com castigo. É assim, para vocês terem uma ideia, as pessoas procuram igreja por convívio social, não é por causa de Deus, não. A maioria das pessoas que procuram essas igrejas procuram por convívio social. Quem procura Deus, procura comunicar com Deus, procura a Bíblia. Quem procura igreja, procura para mostrar que comprou uma roupa nova. Essas pessoas, a maioria, tá, gente? Desculpa. A maioria das pessoas que procuram igrejas para mostrarem que trocaram de carro, que estão conseguindo crescer na vida, enfim, para se exibirem, para procurarem casamento. E dentro dessas igrejas existem práticas de castigo. Se uma pessoa na igreja fizer qualquer coisa contra a direção master da igreja, essa pessoa é punida. Com castigo. Castigo é assim, os irmãos param de conversar, param de chamar para festa. Então, dentro dessas igrejas tinha uma direção muito clara de castigar quem fosse contra o Bolsonaro. Era de Satanás quem fosse contra o Bolsonaro. Agora, dentro da maçonaria não tem essa direção. Agora, tem uma ordem de comando? Tem, mas parece que ela não usou essa ordem de comando na política, porque eu consegui observar maçons de todas as ideologias. Por exemplo, no espiritismo, apesar de que o Divaldo Franco falou um monte de bobagem, não teve um direcionamento dos espíritas no sentido de serem bolsonaristas. Ele falou a bobajada dele a favor do Sérgio Moro, mostrou que ele é um guru do conhecimento jurídico, um guru do conhecimento da política. Ele é, sem sombra de dúvidas, talvez ele tenha naquele momento recebido aí o espírito de Keynes, o espírito de Hayek, o espírito de Adam Smith, tornou-se o melhor economista da humanidade e fez a sua manifestação a respeito da política, falou aquela bobajada, perdeu um monte de seguidores, perdeu um monte de admiradores. Para mim, ele se tornou um farsante naquele momento, mas não teve um direcionamento no espiritismo que os espíritas são obrigados a ir naquela direção. Né? Então, eu vejo assim. Deixa eu agradecer do lado de cá, então. Muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Léo, acho que Bolsonaro tem a mentalidade do bandeirante, desumanizar índios para eliminá-los. E isso que você atribui ao bandeirante é uma estratégia que é o início da live de hoje. Essa estratégia de desumanizar para depois eliminar é a estratégia utilizada por muitos grupos políticos ao redor do mundo, em especial o grupo político que controla a política de Israel, que cria na cabeça do povo de Israel a ideia, por exemplo, que o povo de Gaza não é ser humano. Eles não falam isso diretamente, mas vão criando essa circunstância para que no momento do extermínio as pessoas não se toquem, né? Ressalva importante nesse momento, não estou falando do povo judeu, não estou falando do povo de Israel, estou falando de um pequeno número de políticos dentro de Israel que são equiparáveis aos políticos que estão no poder no Brasil hoje. Regina Mas, você é ótimo, Léo, muito didático. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado do lado de cá também, Vitor Santana. Desculpas de crocodilo que chora quando morde. Será que pediria desculpas se não tivesse sido descoberta e exposta? Não. Você escreveu, sei não. E eu falo com você, Vitor Santana, claro que não. A gente sabe disso. Claro que não. Não pediria desculpas. O que a gente está vendo hoje são pessoas que estão tentando limpar a barra, são pessoas que estão tendo um semancol que as coisas que
estão acontecendo são horríveis. Tudo isso que está acontecendo são coisas que provocam aquele asco na sociedade brasileira, aquele desespero na sociedade brasileira. Então, óbvio que as pessoas hoje vão tentar limpar a barra. Olha, Lobão falando do impeachment do Bolsonaro. Alexandre Frota pulou fora do Bolsonaro. Agora, nós tivemos, além do... Quem que a gente teve também? A gente já tem Gilmar Mendes, já tem procuradores da Lava Jato. Teve outra pessoa também que ontem eu falei que pulou fora do Bolsonaro, que foi importante. Mas, enfim, todo mundo pulando fora do Bolsonaro. Tá nessa situação. Hoje ninguém mais quer fazer parte disso, que deu errado. Danilo Martins, estopa, cara, acorda, não tem terceiro turno. Toda semana você inventa que o Bolsonaro vai sair. Senta e chora. Acabou, porra. Que nada, Danilo Martins. Você acha que é eu que tô perdendo com isso? Não, rapaz. Olha, dá uma olhada no espelho. Olha pra mim. Quarentão chegado. Sou quarentão. Olha pra mim. Cidadão italiano, tá? Olha pra mim. Já devidamente formado, com todos os meus diplomas no jeito, dois diplomas emitidos na Inglaterra, condição de chegar lá e trabalhar imediatamente, sabe? Tipo, sou mais ou menos bilíngue, quem perde é você, companheiro. Então, o fato de não ter terceiro turno é um problema seu. E falo mais, uma coisa que eu não escondo pra ninguém, quem tá se ferrando com essa brincadeira do Bolsonaro é você. Quem está se ferrando com essa brincadeira de tentar manter o Bolsonaro no poder não sou eu, não. Enquanto o Bolsonaro durar, eu tenho coisa para falar, tá bom, seu micro idiota? É eu que te falo, acorda. Enquanto não tiver terceiro turno, eu vou estar aqui falando e pronto. Eu não vou parar de falar por causa do seu superchat de não vai ter terceiro turno. E te falo, sabe por que o Bolsonaro não cai, Danilo Martins? Esse momento é muito importante você ter um pouquinho de semancol. Vamos ver se o seu cérebro funciona. Olha, coloca o cérebro para funcionar. Toma aí uma dose boa de café e vamos raciocinar. Desde que o Bolsonaro chegou ao poder, o Bolsonaro só tem destruído a estabilidade política, econômica e social do Brasil. O Bolsonaro conseguiu despencar em popularidade de uma forma que nenhum outro político conseguiu antes no Brasil. O Bolsonaro está conseguindo hoje colocar o Brasil em risco de perder a Amazônia. Isso é a primeira vez que acontece na minha vida. Isso é uma coisa que os Estados Unidos tentam constantemente, fazem propostas constantemente, mas a primeira vez que a gente tem autoridades do mundo falando em tomar a Amazônia do Brasil é agora. Nós perdemos, Danilo Martins, a nossa indústria. Até filtro agora o Bolsonaro cogita comprar de Israel. Bolsonaro desligou a água que estava sendo bombeada para o Nordeste. O Bolsonaro está cortando verba de educação, o Bolsonaro está cortando verba de saúde. O Bolsonaro é o cara que está assinando embaixo da reforma da Previdência. Cara, deixa de ser bobo. Eu estou aqui chamando a atenção das pessoas da importância da queda do Bolsonaro. A esquerda na política está adorando. Sabe por quê, Danilo Martins? Porque a melhor forma de você vender um produto é a falta desse produto. Enquanto você acha que a esquerda está desesperada para o Bolsonaro sair, eu te falo não. Olha, a esquerda, Danilo Martins, está adorando o Bolsonaro no poder, a ponto de que a esquerda não se move para tirar o Bolsonaro. A esquerda não se move. Sabe por que a esquerda não se move? Cada dia a mais do Bolsonaro no poder é a garantia de mais votos para a esquerda, porque o Bolsonaro está acabando com tudo que foi construído. Podem existir no Brasil alguns idiotas que tentam não enxergar o que está acontecendo, que tentam se iludir a respeito do que está acontecendo. Mas eu pergunto para você uma coisa básica, Danilo Martins. Será que você está certo e o resto do mundo está errado? Olha, hoje, todos os países ao redor do mundo estão criticando o Bolsonaro. Será que você está certo e o resto do mundo está errado? Outra pergunta básica. Nós tivemos, nesse ano, durante todo o governo Bolsonaro, queda no PIB. Queda no PIB.
Será que o IBGE está errado? Será que os institutos de avaliação estão errados? Será que está tudo errado e você está certo? Será? Olha, as pessoas que prometiam investir no Brasil, né, o cara da Havan, etc., ninguém está investindo no Brasil, cara. Ninguém. Será que todos os investidores estão errados e você está certo? Será? Olha, o Brasil está substituindo emprego por subemprego. O que manda, Danilo Martins, não é necessariamente só o número de pessoas empregadas. Vamos imaginar que hoje nós temos 1.000 pessoas empregadas ganhando 10 mil reais. É muito fácil você mandar todos embora e contratar de volta 1.500 ganhando R$ 1.000 por mês. O Brasil está fazendo isso, Danilo Martins. Essas modificações propostas pelo Bolsonaro estão fazendo com que as pessoas, as empresas, demitam e recontratem pagando 30% do que pagavam antes. Então, Danilo Martins, será que hoje nós temos associações de engenheiros no Brasil? Os engenheiros viraram Uber. Os que estão trabalhando estão ganhando 30% do que ganharam antes. Será que você está certo e todo engenheiro do Brasil está errado, Danilo Martins? Será? A visão de que Bolsonaro incentivou a queima da Amazônia, ela foi confirmada no momento em que vazou o Dia do Fogo. Os ruralistas planejaram um dia para botar fogo na Amazônia. E pasme, o Dia do Fogo era conhecido pelo governo brasileiro. A Amazônia estava queimando, Danilo Martins, e o Bolsonaro estava quietinho, percebendo, vendo e falando que é uma coisa absolutamente normal. No momento em que começou a arriscar a queda do Bolsonaro, que o mundo começou a falar sobre o assunto e que o Bolsonaro começou a passar aperto, ele foi e começou a usar os aviões da FAB para combater o incêndio. Será, Danilo Martins, que o mundo está errado e que você está certo? Será que o Bolsonaro esperou só no momento que o fogo começou a chegar na presidência dele para usar os aviões para socorrer a Amazônia? Porque só depois de muito tempo da Amazônia queimando que ele percebeu que ele tinha aviões à disposição para combater o incêndio, Danilo Martins. Cara, na real, cara, deixa de ser bobo. Então vem aqui a sua tréplica. Ah tá, esse Macron, diga-se de passagem, Macron, antes de ler o resto da sua mensagem, até para que você não imagine que eu sou um bobo. O Macron é como um Trump, tá bom? O Macron vai utilizar a vulnerabilidade desse governo Bolsonaro para realizar o desejo da França de muitos anos, tomar a Amazônia. Você está achando que tem paga-pau do Macron aqui? Não. O que eu estou tentando dizer para você, Martins, é que o Macron, ele vai aproveitar o fato do Brasil não ter um governo que presta, do Brasil ter um governo vulnerável e irresponsável, para criar formas de tomar a Amazônia. Mas vamos lá para sua mensagem. Ah tá, esse Macron e esses esquerdas são tudo lunático. Cara, o que adianta seu diploma se você quer se enganar e acreditar em algo que não existe? Aproveita que o Maduro abriu as fronteiras, corre lá. Você tá vendo? O problema nosso, Danilo Martins, é isso aí. O problema nosso é isso. Olha, você, obviamente e claramente uma criança, você se acha realmente capaz de desprezar o conhecimento produzido pela humanidade. E eu te falo, Danilo Martins, um curso de engenharia ambiental é um curso de 5 anos, tá bom? Eu estudei engenharia ambiental, eu estudei como a Amazônia é monitorada remotamente, eu estudei quais as tecnologias de combate a incêndio. Eu te falo, por tudo que eu estudei, eu posso te garantir que o Bolsonaro trabalhou junto com os ruralistas para queimar a Amazônia. Quando a queimada começou, o Bolsonaro se omitiu no combate ao incêndio e o Bolsonaro só combateu o incêndio porque o fogo chegou na presidência da República. E você prefere desprezar tudo que eu estudei e confiar no seu fanatismo. Eu volto a te perguntar, será que todos estão errados e você está certo? Será que realmente o conhecimento produzido nas universidades está errado e é você que está certo? Será que realmente as coisas que eu estou falando não existem e eu e o resto do mundo estamos tendo alucinação, Danilo Martins? E é você que está certo? Danilo, uma dica, eu já errei dessa forma. Não limite a avaliação dos eventos ao redor do mundo apenas ao conhecimento que você tem. Olha, Danilo, se uma pessoa começar a estudar aos 2 anos de idade e parar de estudar aos 80, ela não vai conseguir acumular
nem um grão de areia em uma praia do conhecimento da humanidade. Ninguém no mundo conseguiria saber tudo. E eu te falo, não tente achar que você sabe tudo, não tente achar que você, dentro do seu nível de conhecimento, você consegue avaliar as políticas do Bolsonaro, as políticas internacionais, falar que o Macron está errado. Deixa de ser bobo. Amor próprio, cara. Você está sendo enganado. E pior, ser enganado é um detalhe. Agora, ser enganado e trabalhar para o enganador é outro. Eu te falo, o Bolsonaro é hoje o melhor presente que a esquerda recebeu. E falo mais, eu não falo só agora, eu falo isso há um certo tempo nos meus vídeos e nas minhas lives. Se o Aécio Neves tivesse perdido, ele perdeu, se o Aécio Neves não tivesse promovido o golpe, hoje o Aécio Neves seria democraticamente o presidente da República. Porque é uma coisa muito simples, pessoal. Olha, a esquerda iniciou um processo de redistribuição de renda. Essa redistribuição de renda foi criando uma nova classe média. Essa nova classe média parou de se identificar com a causa trabalhista. A classe média que foi bater panela, ela começou a se sentir rica demais e o PT perdeu a sua necessidade. Exatamente por causa da redistribuição de renda e aumento do PIB, ou seja, exatamente porque a população brasileira começou a se sentir mais rica, essa sociedade brasileira começou a se ver mais compatível com os ricos, com os aécios. E eu te falo, Danilo Martins, a esquerda estava prestes a acabar se não fosse o Bolsonaro. Te falo mais, Danilo Martins. A única coisa que poderia ter trazido de volta para o Brasil o amor à esquerda seria um choque de liberalismo como o Bolsonaro. Um choque de fracasso de liberalismo. Hoje, nós temos uma Argentina educada de que esse oba-oba liberal de direita não dá certo. Uma Argentina que caiu na real e agora está acontecendo no Brasil. Não pense você, eu quero a queda do Bolsonaro pelo meu povo, Danilo Martins. Políticos de esquerda continuam sendo políticos, com pequenas exceções, Danilo Martins. Você sabe o que o político de esquerda, com pequenas exceções que existem, tá? Existem muitos políticos de esquerda que são bons, mas com pequenas exceções, Danilo Martins. O que o político de esquerda quer é o Bolsonaro no poder, porque ele está fracassando. Enquanto mais o Bolsonaro der errado, Danilo Martins, mais ele promove a esquerda. Então, enquanto eu estou aqui feito bobo pedindo a queda do Bolsonaro, lá no Congresso, lá nas assembleias, lá nas câmaras de vereadores, os políticos de esquerda estão tendo orgasmo de alegria por causa do fracasso do Bolsonaro. Todo o fracasso do Bolsonaro, Danilo Martins, é uma oportunidade para a esquerda falar, eu avisei, é uma oportunidade para a imprensa falar que avisou e meteu o pau no Bolsonaro. Então deixa de ser bobo, menino. É completamente diferente. Eu peço a queda do Bolsonaro pro seu bem. Eu peço a queda do Bolsonaro pro seu bem. Porque pro meu bolso, Danilo Martins, se o Bolsonaro ficar lá 8 anos, eu faço comentário político por 8 anos. A diferença é que eu não sou hipócrita e eu não escondo isso. A diferença é que eu tenho caráter suficiente para falar que, para mim, eu, Leonardo Estopa, Danilo Martins, se o Bolsonaro durar 20 anos, eu tô ganhando. Para você, Danilo Martins, se ele durar 20 anos, eu não sei se você dura 20 anos. A diferença básica é essa. E eu, nesse momento, eu não preciso destruir o meu país para fazer comentário político. Sabe por quê? Porque se nós conseguirmos derrubar o Bolsonaro, eu tenho outra coisa para fazer. Então eu não troco o meu país soberano, gerando emprego, por uma oportunidade de ficar fazendo live na internet. Simples assim. Se o Bolsonaro cair, as lives não vão ter mais razão de ser. Eu faço live com comentário de novela. Eu não quero o Brasil apodrecendo para que eu tenha espaço para falar mal do Bolsonaro. Mas, na prática, enquanto o Bolsonaro estiver destruindo o Brasil, Danilo Martins, a imprensa está ganhando muita grana falando mal dele e a esquerda está só
faturando com o fracasso dele. Então deixa de ser bobo, cai na real, entende o que está acontecendo. Oséias Rodrigues de Lima, Léo, o governo está cortando verbas do ensino, cultura e agora, em setembro, o INSS não terá dinheiro. Lamentável esse sujeito. Muito obrigado. A alienação dessas pessoas é uma coisa que me deixa desesperado. Porque, olha, deixa eu agradecer outro superchat, Ana Paula Lima Pereira. General Pujol mandou o Bozo calar a boca e arrumar dinheiro. O exército que está mandando agora. Muito obrigado, Ana Paula Lima Pereira. Olha, pessoal, quando eu falo com vocês sobre fanáticos igual esse Danilo Martins, eu tenho um certo asco quando eu penso que essas pessoas não conseguem perceber como que elas são idiotas. Porque essas pessoas chegam e falam essas bobeiras. Olha, aproveita que Maduro abriu as fronteiras, corre lá. Cara, pra imprensa, Bolsonaro é um pai. Deixa de ser bobo, menino. Você acha que um jornalista chega perto do Bolsonaro e faz raiva? Olha, o jornalista chega perto do Bolsonaro e fala uma coisa e o Bolsonaro fala, acabou a entrevista e sai puto. Você, Danilo Martins, acha que o Bolsonaro deu mitada? Não. O jornalista colheu os frutos. O jornalista quer isso mesmo, cara. O jornalista quer o Bolsonaro agredindo, xingando, porque isso bomba. Isso dá grana. Deixa de ser... Aqui, olha, quanto mais o Bolsonaro falar estupidez como endossar coisas contra um presidente da França, mais a imprensa brasileira ganha criticando ele e menos o trabalhador brasileiro ganha. Nós estamos vivendo uma situação que você não está percebendo, meu companheiro, que quem você acha que está perdendo é quem está ganhando. E quem você acha que vai ganhar um dia é quem está se ferrando. O trabalhador brasileiro está se ferrando. Imprensa não. Você acha que o Bolsonaro dá mitada contra um determinado jornalista, prejudica esse jornalista? Não. Deixa eu contar uma história, tá, Danilo Martins? Quando eu tinha... Parece que eu tinha 25 mil seguidores no Facebook, eu fiz um vídeo falando sobre o caso Bolsonaro e Friboi. Bolsonaro decidiu me destruir. O que ele fez? Ele pediu os seus seguidores, os seus robôs, para atacarem minha página no Facebook e no YouTube. Você sabe o que ele conseguiu com essa tentativa de destruição, Danilo Martins? Com um dia, ele me arrancou de 25 mil para 80 mil seguidores. Hoje, olha, a maioria dos seguidores que eu tenho hoje talvez sejam por causa do Bolsonaro. É o Bolsonaro me atacando, eleitor do Bolsonaro me atacando e as pessoas me conhecem. Então, deixa de ser bobo, menino. Aproveita que Maduro abriu as fronteiras, corre lá. Cara, se tem alguém que precisa ir para a Venezuela, é o trabalhador brasileiro. Esse precisa ir, porque imprensa, comentarista político, imprensa e político de esquerda, enquanto o Bolsonaro estiver lá, esses só estão ganhando. Então, um pouquinho de consciência, deixa de ser otário. E deixa eu agradecer vocês pelas participações nesse momento. Deixa eu soltar aquele vídeo também, eu vou soltar aquele vídeo, mas deixa eu lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu vou soltar aquele vídeo anti-net, que é um vídeo para ver se algum promotor de justiça tem coragem de cobrar a NET o dever de informação a respeito do que eles estão fazendo dentro do território nacional. Estão queimando os aparelhos das pessoas e não avisam as pessoas sobre esse risco. Então vai aí. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior,
se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma... Pessoal, agora que eu vi que já passou, eu estava lendo aqui uma notícia que no Brasil 247, para ver se saiu a coisa do general, aí eu vi que o Bolsonaro apagou o comentário, né? O Bolsonaro estava fazendo pressãozinha, falando que a França tinha que pedir desculpas a ele. O Bolsonaro estava fazendo pressãozinha, falando o Macron tinha que pedir desculpas a ele. Agora a coisa está indo na direção completamente diferente, né? O Bolsonaro foi lá, apagou o comentário petulante que ele fez, né, e já falou que não, o Macron não pediu. Será que o Bolsonaro entendeu que não adianta ele falar alto com a França? A França é uma potência nuclear. Será que o Bolsonaro entendeu que a probabilidade dele cair desafiando a França é 100%? Uma coisa é ele cair desafiando a esquerda dentro do Brasil e a esquerda falando, não, esse cara tá chicoteando o povo brasileiro, deixa ele. Não, agora a França não, a França é diferente. A França entra aqui, leva o Bolsonaro preso, enforca, mata e depois joga no mar. Simples assim. Aí esse bobo falando que é o presidente da França que tinha que pedir desculpas para ele. Aí agora ele foi e pagou o comentário ofensivo, né? Infelizmente, a gente precisa admitir que nós temos um presidente que, além de nos humilhar ao redor do Brasil, ele é humilhado por um chefe de Estado de outro país, porque ele acha que ele pode pagar de Trump em território tupiniquim. E falo mais, se a gente tiver um conflito com a França, vocês acham que os Estados Unidos vão ficar do lado do Brasil contra a França? Básico! Se a gente tiver um conflito com a França, existiria a possibilidade do Trump deixar de ficar do lado da França para ficar do lado do Brasil? Roda Bolsonaro. Cai na real. Israel vai deixar de ficar do lado da França para ficar do lado do Brasil? Olha, se a gente tiver um conflito com a França, ninguém fica do lado do Brasil. Ninguém, absolutamente ninguém. A França é uma potência nuclear. Acabou. Acabou. Então, bobão de fazer uma coisa dessa e ainda falar que o Macron tinha que pedir desculpas. Oh, faça-me o favor. Vamos cair na real. Olha, pessoal, eu vou colocar agora para vocês a reprise do dia de hoje. Queria lembrar, primeiramente agradecer a todos vocês pelas participações. Eu volto amanhã às 5 da tarde com o programa Léo ao Quadrado, na TV 247, e mais tarde aqui no Léo Estopa ao vivo. Eu queria, então, pedir para vocês, por favor, compartilhem a reprise, e quem puder ajudar meu trabalho, tem aí as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. Se você estiver de fora do Brasil, quiser ajudar um cartão de crédito, tem o e-mail do PayPal também. Então, muito obrigado e até amanhã.